Boa noite, amados irmãos da Primeira Igreja Batista de São Miguel Paulista. Estamos começando mais um culto de oração. Vamos começar mais uma vez orando, intercedendo pela nossa nação, pelas nossas autoridades, intercedendo pelos membros da nossa igreja. Temos vários pedidos. Se você tem os seus pedidos, compartilha os seus pedidos. Nós estaremos orando nos nossos cultos, estaremos orando também no nosso relógio de oração, nos nossos grupos de oração. Temos alguns irmãos que estão com pedidos em relação à saúde, então está orando. A irmã Helena Caires pede pela vida do seu sobrinho, a irmã Noêmia pede pela vida da sua família, a irmã Fátima, esposa do nosso irmão Xavier, ela pede pela vida da sua irmã, a Marta, a irmã Nomari pede pela vida do seu pai, a Jéssica, a filha dos nossos irmãos Alípio e irmã Sueli Gomes, ela pede pela família da Daiane, Pedir a oração também pela vida do nosso irmão Marcos Marzola, pedir pela vida da nossa irmã Nídia Novaes. São alguns irmãos que estão passando por alguns problemas de saúde, vamos estar orando por essas vidas. Também pedir pela vida do nosso irmão Antônio, o Tonhão, está na Bahia, está de viagem, está retornando para São Paulo. Deus traga a sua paz. Nesse dia, nós estaremos orando por missões pelo estado do Amapá. Ore pelo estado do Amapá, pelo trabalho do Evangelho no estado do Amapá. Vamos orar também pelos profissionais da saúde, os profissionais da segurança pública, aqueles que trabalham no transporte público, os caminhoneiros. São trabalhos fundamentais para que a nação continue, estão correndo risco de vida. Temos vários irmãos e amigos da nossa igreja que trabalham nesses segmentos. Vamos estar orando. Quero convidar você agora a orar. Qual o seu motivo de oração? Vamos orar ao nosso Deus? Oremos. Senhor Deus, nós chegamos nesse momento na Tua Santíssima Presença e colocamos a nossa nação em Tuas mãos. Pedimos pelo nosso presidente, pelos governadores, prefeitos, deputados, senadores, vereadores, pelas autoridades do nosso país, abençoe. Pedimos pela paz do nosso país. Colocamos também aqueles nossos irmãos e amigos que estão doentes agora, pedindo que Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura, esteja curando a esses, Senhor. Pedimos também por aqueles profissionais que são fundamentais para que o país continue, ó Pai, andando, continue crescendo. Então nós pedimos pelos profissionais da saúde, pedimos por aqueles profissionais da segurança pública, do transporte, os caminhoneiros. Abençoa, Pai. Abençoa nosso irmão Antônio Tonhão, que está viajando da Bahia para São Paulo. Guarde ele na sua viagem. Abençoe a cada um que está participando deste culto nesta noite. É o que agora eu te peço e desde já te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora um momento de louvor com a nossa irmã Emily Raquel. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível.
diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus é impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus é impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus é impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus é impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, Deus do impossível. Nós vamos ter mais um momento de oração, um momento de gratidão ao nosso Deus. Temos alguns momentos, né, agora para agradecer a Deus. Temos alguns motivos para agradecer a Deus. Primeiro motivo, quero agradecer por aqueles irmãos que completaram um ano de batismo, né? Temos alguns irmãos da nossa igreja que completaram um ano de batismo. A irmã Maria e o seu filho Henrique, a irmã Matildes, a irmã Maria Rita, a irmã Rocilda. Então a gente agradece a Deus por essas vidas. Agradecemos a Deus pela saúde, a melhora de saúde de alguns irmãos e amigos. Temos orado aqui várias vezes pela vida do Dr. Mohamed. Então nós agradecemos pela vida dele, pela sua recuperação. Agradecemos pela vida da nossa irmã Maria Maranhão. Na realidade, nós agradecemos pela vida da nossa igreja inteira, pelos ministérios da nossa igreja. Pois a igreja, né, o prédio, ela pode até estar fechada, mas a igreja, as pessoas estão abertas para o trabalho. Então eu quero agradecer cada irmão, cada irmã que tem nos ajudado nesses dias de serviço. Quantos serviços estão sendo realizados? Quantas vidas estão sendo abençoadas pela igreja, por esses irmãos em Cristo Jesus? Pois a igreja não são as paredes, a igreja são as pessoas. Essa continua aberta. Vamos orar mais uma vez, com mais esse momento de oração. Oremos. Senhor, graças te dou por esses teus servos que fizeram um ano de batismo, esses irmãos que estão há pouco tempo como membros da tua igreja, mas têm participado, têm servido na tua casa. Obrigado por essas vidas. Obrigado também, ó Pai, pela melhora de saúde do Dr. Mohamed, da irmã Maria Maranhão. Obrigado por outros tantos que têm se recuperado, sua saúde tem melhorado. Graças te dou por essas vidas. Também te agradeço pela igreja, as pessoas que estão de portas abertas, abriram as suas vidas para abençoar outras vidas. Por isso, eu te agradeço pela vida, pela igreja, pela primeira igreja batista em São Miguel Paulista. Graças te dou por essas vidas, por cada um que tem colaborado no nome de Jesus. Amém. Nós temos também alguns avisos importantes, lembrando que a nossa igreja está de plantão, segunda a sexta-feira,
de meio-dia até 18 horas, não precisar de alguma coisa, temos alguém na igreja. No domingo, nós estamos lá de 9 às 10 da manhã e depois de 18 às 19 horas. Também contamos com as suas doações. Nós temos a campanha, né, dos alimentos do quilo. Muitas famílias têm sido abençoadas, são abençoadas com a sua doação. Então, traga o alimento. Estamos abençoando famílias da igreja e outras que não são da igreja. Também começamos agora a campanha do agasalho. Traga aquele agasalho, aquela roupa que está em bom estado, que você não está usando, traga, com certeza uma família será abençoada. E também, lembrando da nossa campanha, da nossa oferta de missões, estamos aí levantando a nossa oferta para mandar para os nossos missionários. Também a nossa oferta da campanha do ar-condicionado, então esteja colaborando. São muitas frentes, muitos trabalhos, muitas pessoas que dependem de nós, então esteja participando no nome de Jesus. Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia. Vamos abrir nossa Bíblia agora no livro de Salmos. Estamos estudando o livro de Salmos. Eu quero compartilhar com você hoje o Salmo capítulo número 7. Né? O nosso tema de hoje é: em tempo de crise, louve ao Senhor. Em tempo de crise, adore ao Senhor. Estamos vivendo tempos de crise, tempo de isolamento social, desse afastamento um dos outros. Isso gera crises. Isso gera muita murmuração, muita crítica. Estamos tendo sérios problemas de saúde, depressão, tristeza, desentendimentos familiares. Mas a palavra de Deus, vamos ver hoje no Salmo 7, que quando os problemas vêm, quando a crise vem, a única coisa a fazer é louvar ao Senhor. Eu quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta, compartilhar esta mensagem com quem você ama. Com certeza ela irá abençoar a sua vida e a vida de todos que ouvirem essa mensagem. Eu vou estar lendo na Bíblia da linguagem de hoje, o Salmo número 7, que diz assim, Salmo 7: Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se as minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal ao meu amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor. Das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia a sua ira. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o afunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. E o versículo 17, o último versículo desse salmo fala: darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Esse versículo ele é o último, mas ele é o nosso versículo de introdução desta mensagem. Pois ele diz assim: darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Nós estamos falando aqui que em tempo de crise nós precisamos adorar ao Senhor. Esse salmo é um salmo de Davi. Davi passou por diversas crises.
por tempos de guerra, por problemas pessoais na família, de saúde, mas ele sempre adorava a Deus na hora da crise. E nesse salmo, ele louva a Deus. O que a gente aprende com a adoração? A adoração, ela nos ajuda quando nós somos atacados pelo mal, pelo pecado. Toda vez que Davi, ele era atacado pelo mal, pelo pecado, Davi adorava a Deus. Acredito que o louvor ajudava Davi a pensar. O louvor, ele abre a nossa mente. Quando nós adoramos ao nosso Deus, fala ao nosso coração. E Davi começa, o versículo de número 1 desse salmo, ele diz: Senhor meu Deus, em ti me refugio. E ele diz: salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Ele aqui, Davi, nesse versículo 1, versos 1 e 2, Davi, ele clama por ajuda. Davi começa adorando a Deus, clamando a ele por ajuda. É o que nós temos que fazer, clamar a Deus por ajuda na hora da dificuldade, na hora dos problemas. Temos que adorar a Deus. É claro, nós adoramos a Deus louvando, nós adoramos a Deus orando, nós adoramos a Deus lendo a sua palavra, nós adoramos a Deus no nosso comportamento. Então Davi aqui adora a Deus clamando por ajuda. Então clame por ajuda, adorando a Deus. Erga um louvor na hora que você estiver passando pelo mal, na hora que você estiver sendo atacado pelo mal, pelo pecado, adore o Senhor. E ele continua, dos versos de 3 a 5, ele continua adorando a Deus, e ele alega inocência. Olha o que ele diz aqui. Versículo 3, ele fala: assim procedi. Isto é, o que ele está dizendo aqui? Ele indica que ele está sendo acusado de alguma coisa. E ele aqui diz alegar inocência. Então, quando a gente adora a Deus, e se a gente vai até a presença de Deus, tem que adorar a Deus sendo inocente, porque senão é uma hipocrisia na nossa vida. Mas aqui Davi ele diz: olha, eu sou inocente. E ele diz quais são os crimes dele. Ele diz quais são as acusações dele, melhor dizendo. O que ele está sendo acusado? Ele fala aqui, versículo 3, né, que ele está sendo acusado de ser injusto. Né? Se nas minhas mãos há injustiça, então ele está sendo acusado de ser injusto. Depois, no versículo 4, ele está sendo acusado de ter feito mal a um amigo seu. E ainda no versículo 4, ele está sendo acusado de ser conivente com o pecado. Ele diz: olha, eu não fiz nada disso. Ele diz: eu não sou injusto. Eu não fiz mal a amigo nenhum meu. E nem concordei com o pecado de ninguém. Ele está adorando a Deus, dizendo: Senhor, eu sou inocente. Quando nós adoramos a Deus, nosso coração tem que estar puro, tem que estar inocente. Nós temos que entender isso. Não dá para adorar a Deus com o coração em pecado. Davi está sendo atacado, questionado por esses crimes que eu citei aqui, que ele é injusto, que ele foi maldoso, desonesto com um amigo seu, que ele concordava com os erros dos pecadores. Diz: ó, nada disso. Eu pergunto, você está agindo dessa maneira corretamente? E aí ele continua, ele alega inocência, dos versos de 3 a 5, e depois, dos versos de 6, melhor dizendo, até o 9, ele ora, ele adora a Deus pedindo justiça. Ele quer justiça para a sua causa. E talvez esse seja o motivo da sua oração, da sua necessidade. Você quer justiça, pois você está sendo injustiçado. É interessante que nos versos 8 e 9, ele faz 2 pedidos. Versículo 8, ele diz assim: ó Senhor, é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. Veja como é interessante. Davi, ele está pedindo justiça, que Deus julgue a ele, sabe? Geralmente, a gente sempre pede justiça para os outros. Pedir justiça, julgamento para os outros é muito fácil. Difícil é pedir que Deus julgue a mim. Difícil é pedir que Deus castigue a minha vida. Você tem coragem? Se você é inocente, você tem coragem de pedir que Deus castigue você?
É uma oração perigosa, é uma oração muito importante. Davi diz: Senhor, julga-me, eu quero ser julgado primeiro, porque ele garante que ele é inocente. Como eu disse, é fácil acusar os outros, pedir justiça para os outros. Mas adorar a Deus com uma vida justa, pedindo justiça para a nossa vida, para que Deus nos castigue pelos nossos erros, é muito difícil. A não ser que você seja inocente. Aí ele continua, né? E ele pede que Deus julgue conforme a integridade dele, isto é, conforme a justiça dele. Davi está dizendo para Deus: olha, julgue conforme a minha justiça. Isto é, se Davi tivesse cometido algum daqueles crimes, que eu já disse dos versos de 3 a 5, de injustiça, de maldade contra um amigo, de ser conivente com o pecado, ele seria castigado por Deus. Então ele tinha certeza da sua inocência. Então, quando você orar a Deus, pedir qualquer coisa a Deus, tenha certeza da sua justiça. Quando você adorar a Deus, tenha certeza da sua justiça. Se você tem certeza da sua justiça, aí sim, você pode continuar como Davi continuou. Aí ele pede justiça por todos. Versículo 9. Deus justo, que sondas a mente e o coração dos homens. Ele pediu primeiro justiça para ele, pois ele tinha certeza que ele não tinha cometido aqueles pecados. Agora, ele pede justiça para todos os homens, pois ele sabe o resultado dessa justiça. Qual é o resultado da justiça de Deus? Você sabe qual é o resultado da justiça de Deus? Ele diz aqui, acompanhe comigo, versículo 9: dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Olha o resultado das nossas orações. Quando a gente ora, quando a gente adora a Deus por justiça, e se nós somos íntegros, o que acontece? O resultado é: Deus dará fim ao ímpio, isto é, Deus dará fim à maldade, ao pecador, e Deus dará segurança ao justo. Não é isso que o homem mais deseja? O homem deseja paz, segurança. Então Davi está dizendo: Senhor, eu sei que tu sondas a mente de todos os homens, então eu posso te adorar hoje, pois eu sei que tu vais acabar com a impiedade, com a maldade do ímpio e vai dar segurança para o justo. Não é isso que nós queremos hoje nesses dias de coronavírus. Nós não queremos hoje a segurança, a paz, que não iremos ficar doentes e que nem os nossos entes queridos, parentes e amigos irão ficar doentes. Então ele diz: olha, ele adora a Deus. Ele ora a Deus, pois ele sabe que Deus está cuidando dele. Sabe, o mal e o pecado estão ao nosso redor. Então, adore a Deus. Tenha certeza da ajuda de Deus na hora que você for atacado. Mas Davi, ele continua, ele pede aqui a ajuda de Deus na hora que ele for atacado, ele adora a Deus na hora que ele está sendo atacado pelos seus inimigos, mas ele continua, ele adora a Deus, pois quando nós adoramos a Deus, a adoração, ela impede o avanço do pecado. A adoração, ela nos ajuda a impedir o pecado. A adoração, a oração, essa comunhão com Deus, ela ajuda a gente a ver o resultado. A gente vê o resultado do mal e do pecado caindo por terra. Quando você ora a Deus, quando você adora a Deus, pois a oração também é uma adoração. Quando nós adoramos a Deus com as nossas preces, as nossas orações. E quando nós adoramos a Deus com a nossa boca, com o nosso louvor, a nossa adoração, Deus começa a diminuir o pecado começa a acabar. Ele fala assim, ele vai andando, e ele diz no versículo 12, se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Deus dá uma oportunidade para o homem se arrepender do seu pecado. Deus, ele não quer que o homem morra no seu pecado. Não, Deus dá uma oportunidade. Davi sabe disso. Mas nem todos se arrependem do seu pecado, infelizmente. Deus dá uma oportunidade, mas nem todos. Mas o que acontece em relação ao pecado? O que acontece com o pecado? A gente vai ver o resultado do pecado. Diz, o versículo 14 fala assim, quem gera maldade
concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. O salmista, ele compara aqui o pecado como um nascimento. Gera igual a sofrimento. Luz igual a desilusão. Então, ele está comparando aqui o pecado como o nascimento de um filho. Está comparando aqui o pecado como quem gera um filho. Então, quando nós pecamos, nós estamos gerando um filho. Mas esse filho gera o quê? Sofrimento e desilusão. E a Bíblia fala, muito interessante, que os filhos são bênçãos de Deus, não maldição. São bênçãos de Deus. O pecador gera maldição, o filho de Deus não. No Salmo 127, versículo 3 fala: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Filhos são recompensa, herança física. Pecado é uma recompensa espiritual. É uma recompensa espiritual que gera destruição, sabe? Então, a maldade, o pecado é como um filho que traz sofrimento e desilusão. E aí ele continua falando sobre esse pecado. O que ele fala mais do pecado? Versículo 15. Quem cava um buraco e o afunda, ou aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Então, o pecado é um buraco que se torna uma armadilha. Aquele que peca, ele vai avançando para a sua própria destruição. A adoração, aquele que adora e que ora, ele se livra do pecado, ele é abençoado. Mas aquele que está em pecado, ele traz a sua própria desilusão. Como eu disse no versículo 14, sofrimento e desilusão. Aqui no versículo 15, armadilha, destruição. É o que ele traz. No Salmo 42, versículo 7 fala: um abismo chama outro abismo. Isto é, um pecado chama outro pecado. Por isso que em tempos de crise temos que adorar ao nosso Deus. É isso que nós temos que pensar, adorar ao nosso Deus. E ele continua, versículo 16, sua maldade se voltará contra ele. Isto é, aí ele continua, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Isto é, esse pecado do homem, ele volta contra ele mesmo. Como sempre, nos Salmos, nós temos essas duas questões, o homem justo e o homem ímpio. O justo adora a Deus, ele ora e canta louvores a Deus. O ímpio faz maldade, peca. E o que é que a Bíblia fala em relação a isso? Gálatas capítulo 6, versículo 7, é a lei da semeadura e da colheita. O que é que você está semeando? O que você está semeando é o que você vai colher. É bíblico isso. Então aqui nós temos dois homens. O homem justo e o homem ímpio. O justo, ele está plantando o quê? Na época de crise, na época de dor, de sofrimento. O que o homem justo planta na época de crise, dor e sofrimento? Ele planta o quê? Louvor, oração e adoração. É isso que ele planta. Agora, o que planta é interessante. O que planta o homem ímpio na época da crise, na época do caos, na época do sofrimento? Ele planta mais maldade. Nós podemos tirar como exemplo esses dias aí dessa crise do coronavírus. O que aconteceu? As coisas aumentaram, os preços dos produtos aumentaram. O homem começou a explorar. Nós vimos aí o gás, um preço absurdo, alguns alimentos, alguns remédios, um preço absurdo. Nós vimos aí os governantes, muitos governantes já envolvidos em corrupção, comprando aparelhos médicos, aparelhos para os hospitais superfaturados. Olha a maldade do ser humano. Então, Gálatas 6,7 fala assim: não se deixa enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Você consegue entender? O que é que você está semeando? Isso é o que você vai colher. Então, eu quero que no dia de hoje, pare de reclamar, pare de murmurar. Isso deixe para o ímpio, para o pecador, o justo, o servo de Deus agora em tempo de crise, ele vai adorar a Deus. Como disse Davi, darei graças ao Senhor por sua justiça. O versículo 17, então, dê graças a Deus pela justiça dele. Em tempos de crise, Deus é justo.
semeie bênçãos e você vai colher bênçãos. Mas o homem injusto, o que é que ele está plantando? Está plantando corrupção, está plantando miséria. Então a igreja do Senhor Jesus, desses dias agora, você, meu irmão, eu clamo agora pela sua vida diante de Deus, para que você agora ore ao Senhor, adore ao Senhor, para que nesses dias você semeie bênçãos na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. E clamo, como disse o versículo 12, se o homem não se arrepende, eu clamo agora para você que está vivendo a injustiça e a impiedade, eu clamo agora para que você se arrependa, pois senão, como diz o salmista, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. E o versículo 13 fala, prepara as suas armas mortais. A morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então eu clamo hoje para você, se arrependa dos seus pecados, pois o salário do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. Se você tem vivido uma vida de injustiças, de impiedade, de maldade, se arrependa agora no dia de hoje. Peça perdão antes que as armas de Deus se levantem contra você, pois é a lei da semeadura e da colheita. Então você que é servo de Deus, ore mais, adore mais, clame para que esse homem se arrependa. E se você que está ouvindo essa mensagem ainda não se arrependeu dos seus pecados, peça perdão a Cristo Jesus, pois Ele perdoa os nossos pecados. Como diz o livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar mais uma vez. Oremos. Senhor, nós estamos vivendo tempos de crise, tempos de caos, de lutas, e eu clamo agora, levante adoradores, pois os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Levante agora adoradores, Pai. Que a igreja agora adore a Ti no nome de Jesus. Levante homens e mulheres para orarem, para cantarem louvores ao Teu nome, Senhor. E agora, Pai, através do Teu Espírito Santo, trabalha no coração dos pecadores para que eles se arrependam agora. É o meu clamor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós que somos Seus servos, para que possamos adorar a Ti, orando e cantando mais louvores ao Teu nome. Tenha misericórdia daqueles que estão vivendo em pecado agora. É o que eu clamo nesse dia, no nome de Cristo Jesus. Amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe com quem você ama. E lembre-se, Deus no controle sempre.